Saudações, anjos! Narre São Luís aqui no canal Tem Química e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre ligação iônica. É um tipo de ligação que acontece entre duas espécies químicas que estão carregadas positivamente e negativamente. Elas são íons. O positivo é o cátion, o negativo é o ânion. O positivo tende a perder elétrons e o negativo tende a ganhar elétrons. Como acontece entre duas espécies, uma conexão que um é positivo e o outro é negativo, ocorre uma elevada atração entre eles e fica muito difícil quebrar esta ligação. Em geral, essas conexões entre íons acontecem a partir de metais e ametais. E isso acontece de forma muito tranquila, muito forte, quando eu tenho a consideração do metal em relação aos grupos 1 e 2 da tabela periódica. A antiga família 1A e 2A, respectivamente, que estão presentes aqui nessas duas colunas verticais. Pode acontecer ainda entre um ametal aqui associado a esse metal. Quem são, em geral, os ametais? Os grupos que estão presentes aqui nessa área vermelha. Só que eu ressaltei de uma forma muito tranquila aqui o grupo 16, que é essa coluna aqui, e o grupo 17, que é essa coluna. Por que eu fiz esquematicamente grupos 1, 2, 16, 17? Porque o Linus Pauling ele definiu uma tabela de eletronegatividade para os elementos. E ele observou que quando um átomo se conecta com outro, eles têm diferenças de eletronegatividade. Se por acaso houver uma diferença de eletronegatividade maior ou igual a 1,7, essa ligação é considerada iônica. Caso contrário, se a diferença for menor que 1,7, ela passa a ser uma ligação covalente polar. E quando essa diferença der igual a zero, então é uma ligação covalente apolar. Outra coisa importante, existe uma correlação em relação à quantidade de elétrons da última camada e a característica do elemento. Em geral, quem tem um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons na última camada, tende a perder esses elétrons. Então eles vão assumir respectivamente carga mais 1, carga mais 2 e carga mais 3. Pode acontecer também em relação aos grupos dos ametais que tendem a ganhar elétrons. Em geral, eles têm 5 elétrons, 6 elétrons ou 7 elétrons na última camada. E na sequência, a carga deles tem a ver com relação à quantidade de elétrons que ele precisa ganhar. Por exemplo, quem tem 5 elétrons na última camada ganha 3, então a carga é menos 3. Quem tem 6 elétrons na última camada tende a ganhar 2, então a carga é menos 2. E quem tem 7 elétrons na última camada ganha só 1 elétron, então a carga é menos 1. Volto a repetir. Eu relacionei aqui de uma forma mais específica os grupos 1 e 2 com cargas mais 1 e mais 2 respectivamente e os grupos 16 e 17 com carga menos 2 e menos 1. Não vai esquecer disso. Bom, considerando essas definições, a gente vai começar agora a aplicar uma coisa que é importante. Quando as espécies positivas e negativas se associam, elas vão gerar uma fórmula molecular, vão gerar um composto químico. Essa substância química que é gerada, ela tem uma definição a partir da íon-fórmula, que ela equivale à correlação dos dois íons com as suas cargas. E o que você vai fazer? Você vai pegar essas cargas aqui de cima e vai fazê-las descer cruzadamente. Ou seja, esse X que está em cima do A passa para baixo do B e esse Y que está no B passa para baixo do A. Vamos aplicar isso tranquilamente aqui. Vamos lá. Na, um elétron na última camada. A tendência dele é perder um elétron e gerar uma carga mais 1. Se você ainda tem alguma dificuldade com relação a isso, então se você não acompanhou a aula de previsão de íons, eu vou deixar um card aqui em cima, que é para te ajudar nesse contexto, tá bom? Então, você vai perceber que quem tem 1, 2 ou 3 elétrons tende a perder esses elétrons e vai assumir carga mais 1, mais 2 e mais 3, respectivamente. Quem tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada tende a ganhar e vão assumir carga menos 3, menos 2 e menos 1, respectivamente. Então, um elétron, carga mais 1. Vamos colocar aqui, sódio, carga mais 1. Beleza. O oxigênio, 6 elétrons, tende a ganhar 2, então a carga é menos 2. Então aqui, oxigênio, menos 2. E agora, faço conforme a orientação de cima. Os valores que estão em cima vão descer cruzadamente. Então, esse 2 que está bem aqui, ele vem para cá, para baixo do sódio. E esse 1 que está aqui no sódio, ele passa para baixo do oxigênio. Então, dessa forma, você vai ter aqui, Na2O, como fórmula molecular gerada a partir da relação entre o sódio e o oxigênio.
Rapaz, o cachorro aí do vizinho tá arrebentando, velho. Não sei o que ele tá fazendo aí na frente. Mas vamos lá. Magnésio e cloro agora. O magnésio tem 2 elétrons, tudo bem? Nessa questão, então, se ele tem 2 elétrons, ele tende a perder esses 2 elétrons. A carga dele, portanto, vai ser mais 2. Vou colocar aqui Mg 2 mais ou mais 2, tanto faz, tá tranquilo, é a mesma coisa. Já o cloro tem 7 elétrons na última camada, então ele tende a ganhar um elétron. Automaticamente a carga dele passa a ser menos 1. Então vou colocar aqui Cl menos 1. Pronto. E agora? Pega esse valor numérico de cima do magnésio e joga para baixo do cloro. Vai ficar um 2 aqui embaixo do cloro. Da mesma forma, o 1 aqui que está em cima do cloro joga para baixo do magnésio. Pronto. Fórmula gerada. MgCl2. Repare que eu não preciso escrever o 1. Por quê? Porque já fica subentendido. Tudo bem? Por último aqui, alumínio e oxigênio. O alumínio com carga mais 3, já dei a resposta aqui. Ele tem 3 elétrons na última camada. Então tende a perder esses 3 elétrons. A carga tem que ser mais 3. Vou colocar bem aqui. Al mais 3. E o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, tende a ganhar 2 elétrons. Então a carga tem que ser menos 2. Vou colocar aqui também. Oxigênio e menos 2. Pronto. Agora esses valores numéricos eu vou descer cruzado. O 3 aqui em cima do alumínio passa para baixo do oxigênio. E o 2 que está acima do oxigênio passa para baixo do alumínio. Pronto. Agora sim, olha, eu vou ter a fórmula Al2O3. Pronto. Por que tem que ser assim, Narrison? É muito simples. Observa só. Fatores de carga tem que dar 0. Olha, 1 vezes 2 dá 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 2 com menos 2 tem que dar 0. Então, fechou a conta, tá certinho o que você acabou de fazer. Da mesma forma acontece aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. 2 com menos 2 dá 0, né? Você sabe disso. Vamos de novo aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, mais 6 com menos 6, corta, dá 0. Então, perfeito. Para finalizar essa aula, olha só, propriedades dos compostos que são feitos de ligações iônicas, ou seja, os compostos que são iônicos. Primeiramente, todos eles são sólidos à temperatura ambiente, que a gente considera em torno de 25 graus Celsius. Por que eles são sólidos? Porque são feitos de íons. São tão fortes na conexão, na ligação entre eles, que eles se aproximam tanto e como as partículas ficam próximas, né, uma das outras, elas se aglomeram e geram um sólido com retículo cristalino, bem organizado, muito fortemente conectado. Então esses compostos são sólidos. Outra coisa importante, apresentam ponto de fusão e ebulição elevados demais. Por quê? Por causa da conexão forte que acontece entre os íons. Então eu preciso de muita energia, muito calor para conseguir fazer com que eu separe esses íons, para eu conseguir quebrar a ligação. Então ponto de fusão e ebulição bastante elevados. Outra coisa importante, eles são polares. Oh meu Deus, por quê? Porque eles têm carga positiva e carga negativa. Então já é polar. Outra coisa importante, eles sofrem dissociação em água. Repare, por favor, não confunda. Compostos covalentes sofrem ionização. Compostos iônicos sofrem dissociação iônica. Por quê? Porque o termo dissociar significa separar. Então, nos compostos iônicos, os íons já existem lá. Eu só preciso separá-los. Então, o termo certo é dissociar. Quando eu tenho um composto que é covalente, não existe íons. Então, eu preciso criar esses íons. Então, é por causa deste fator que acontece da água atacar a estrutura, gerar os íons e depois ocorre a quebra da ligação. Então, repetindo, compostos iônicos sofrem dissociação iônica quando dissolvidos em água. Tudo bem? Considerando ainda aqui embaixo, ó, são excelentes condutores de eletricidade, tá? E detalhe importante, só vai acontecer isso aqui quando ele estiver dissolvido em água. Ele não consegue conduzir corrente elétrica quando está no estado sólido, tá legal? Você só consegue fazer a condutividade elétrica se estiver dissolvido em água ou ainda se você fundir o material. É quando você consegue colocar eles ali, tipo uma eletrólise ígnea. É o que mais acontece por aí. Então você coloca uma carga muito grande de energia em cima,
e automaticamente consegue fazer o processo de fusão da estrutura. E aí o que era uma substância sólida passa a ser líquida, beleza? Eu vou sair da frente para você dar aquele print na tela. Mete ficha aí. Beleza, tô voltando. Agora sim. Bom, a gente vai finalizando o nosso papo por aqui. Não esquece de dar uma curtida aí no vídeo se ele te ajudou. Compartilha com os amigos que de repente precisam disso. E se você ainda não é inscrito, te inscreve aí. Dá uma força pro Negão da Química e não vai esquecer também de acompanhar vários resumos digitais com infográficos, mapas mentais no perfil do Instagram que eu tenho chamado @temquímica. Me acompanha por lá também, beleza? A gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!